Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Igreja Matriz de Três Fronteiras, também aqueles que nos acompanham nas suas casas. Jesus é o pão da vida que alimenta a sua igreja. Hoje, então, celebrando esta solenidade, é até importante a gente relembrar um pouco qual que é a história do Corpus Christi, qual que foi a sua origem. Já estava há muitos anos atrás no coração do Papa Urbano IV, que ele viveu no ano de 1261, 62, né? Aquele tempo. Já estava no coração dele programar alguma festa para lembrar o corpo de Cristo, porque o povo já estava assim, mais ou menos também perdido na fé, um desânimo, né? E aconteceu que quando ele foi ordenado Papa, né, a corte era ali perto de Roma, era numa cidade chamada Orvieto. E ali perto daquela localidade, tinha uma cidadezinha pequena chamada Bolsena, onde aconteceu um milagre. Um padre, celebrando a missa, ele estava com muitas dúvidas acerca da Eucaristia. Ele estava duvidando, começou a desacreditar. Será que realmente quando o padre levanta a hóstia, levanta o vinho, será que realmente acontece ali o corpo de Cristo? Será que Cristo está presente no pão e no vinho? E aconteceu que enquanto ele celebrava a missa, quando ele levantou o pão, o que acontece? Caíram gotas de sangue em cima do corporal, em cima do altar. Então ele viu, ele ficou com a mão toda manchada de sangue também, porque as gotas derramaram na sua mão e caíram no corporal. E ele ficou ali parado, atônito, né? E ficou a assembleia assim, imagine se isso acontecesse aqui, todo mundo ia ficar assim, né? Ficaram alguns minutos, todo mundo sem palavra, até que ele gritou, milagre, e a assembleia correndo até o altar para ver aquilo. E o Papa ficou sabendo. Ele pediu, então, como ele estava na cidade vizinha, ele pediu que levasse até ele, né? Aquele corporal todo manchado de sangue com a hóstia ali, toda embebida em sangue também. E foi levado em procissão, né? Foi levado em procissão, mas Urbano IV não se aguentou, ele foi de encontro àquela procissão, no meio do caminho, quando ele olhou, ele disse, Corpus Christi, ou seja, é realmente o corpo de Cristo. Então, a partir daí, ele instituiu esta festa, né, essa solenidade, que começou ali por Roma, depois foi para outros países, e hoje está no mundo inteiro. Então, nasceu a partir de um milagre eucarístico, da dúvida de um sacerdote. Então, naquele período de dúvida, então precisou de uma intervenção divina. E aí vem outra pergunta, né? Qual foi a origem? A segunda pergunta, por que celebrar Corpus Christi? Para recordar, né, que tudo o que aconteceu com Jesus, seus ensinamentos, sua morte, sua ressurreição, ela é atualizada na Eucaristia. Nós precisamos ter isso em mente, nosso povo católico. Todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, é atualizado aquele momento da morte e ressurreição. Também celebramos o Corpus Christi porque é a síntese da nossa vivência espiritual, é a síntese da espiritualidade da igreja. É Cristo que se dá completamente. E participar da Eucaristia, é claro, participar da missa, é o sinal da identidade católica de pertença à igreja. Então é a nossa identidade. Ou seja, a missa é o nosso encontro privilegiado com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós celebramos, então, esse dia tão importante, tão bonito. E depois as leituras escolhidas nos ajudam a entender isso. A primeira leitura do livro do Deuteronômio mostra então o povo no deserto. E Moisés então lembra o seu povo.
Vocês se lembram quando vocês ficaram 40 anos no deserto? Vocês não morreram de fome nem de sede, porque Deus os alimentou com o maná que caiu do céu, né? Pão que alimentou o seu povo no deserto. E quando o povo sentiu sede, Deus manda a Moisés bater com o cajado na rocha, e dali saiu água pura, água límpida, e o povo pôde beber e matar a sua sede. Então ele faz essa relação, né? O maná é o memorial da ação de Deus no passado e um anúncio profético. Deus viria no pão precioso, no pão que é Jesus, que deu o seu corpo para toda a humanidade. Pois a segunda leitura de hoje, São Paulo lembra, aqui na carta aos Coríntios, que a Eucaristia é a nossa participação no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz duas perguntas para a comunidade, porque ele também já sentiu que a comunidade tinha muitas dúvidas. Então ele faz essas duas perguntas. O cálice de bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão e todos nós somos um só corpo. Todos nós participamos deste pão. Então, ou seja, todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, nós formamos um corpo único, que é o corpo do Senhor, corpo da sua igreja. Isso nós vemos então aqui na segunda leitura. E na leitura do Evangelho, que nós acabamos de ouvir, então Jesus Cristo, ele faz o discurso do pão da vida, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. Ou seja, quem comungar na Eucaristia, viverá eternamente. Só que comungar, gente, é algo muito sério. É por isso que nós temos a catequese. As crianças já se preparam desde cedo para ser introduzido nos mistérios da fé. Depois passa pelo momento do crisma, e depois nós também, ao longo da nossa caminhada, nós recebemos tantas instruções para que a gente possa comungar de maneira válida. Não adianta nada eu entrar na fila da comunhão e comungar, se eu não comungo com o próximo. Então esse evangelho nos diz isso também. Nós precisamos comungar desse corpo e sangue de Cristo, mas comungar de maneira válida. São Paulo nos lembra isso, e Jesus nos lembra isso também, quando ele diz, né? Esse pão, quem come dele, viverá eternamente. Então, depois que Jesus fez aquele milagre na multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar as multidões, ele fez esse lindo discurso, né? O pão do céu, essa palavra, a palavra de Deus que veio aos homens. Então, o que significa comungar? Significa comungar mesmo. Quando a gente entra na fila da comunhão, é a mesma coisa que quando nós recebemos o pão material. Nós precisamos do alimento para o nosso sustento, não é verdade? Nós almoçamos, jantamos, né? E é o que nos mantém. Nós assimilamos o alimento e dentro de nós ele se torna energia para vivermos. A mesma coisa é o corpo e o sangue de Cristo. Quando nos alimentamos deste pão, nós alimentamos a nossa alma para termos força na nossa caminhada. Assim como o alimento material nos dá força no corpo, a Eucaristia nos dá força na nossa alma. E assim nós assimilamos o Cristo em nós e nos identificamos com Ele também. Então isso é a gente comungar. Então o sentido dessa festa de hoje, desta solenidade, justamente ela é colocada na quinta-feira para nos lembrar aquele dia em que Cristo instituiu a Eucaristia. Foi na quinta-feira santa. Dentro da Semana Santa, nós celebramos a instituição da Eucaristia. Nesta quinta-feira, fora da Semana Santa, nós queremos manifestar publicamente a nossa fé
na Eucaristia. E dizemos para toda a comunidade, para toda a sociedade: nós acreditamos nesse Cristo vivo que está no meio de nós. É por isso que nós saímos em procissão pelas ruas da cidade, com o Cristo. É o único dia no ano que Cristo sai às ruas e nós saímos junto com Ele, né? Para nós identificarmos a nossa fé para todos, para toda a população. E depois, é claro, com o tempo, o povo também, para demonstrar o seu carinho para com Jesus, começou a fazer belíssimos tapetes, né, por onde Jesus ia passar. E esse costume, então, perdura até hoje, de várias maneiras, né? Em muitas comunidades se faz com flores, com pó de serra, outras comunidades se faz com alimentos para dar para as famílias carentes. Nós aqui hoje inventamos das duas formas, né? Tanto dos enfeites, a meninada aí da catequese ajudou, todas as pastorais e movimentos se uniram, cada uma fez o seu símbolo aí nas ruas, e os adolescentes aí então, que tiveram essa ideia belíssima, né, de ir no mercado, ficar lá arrecadando hoje a manhã inteira, ontem também, alimentos, e fez esse belíssimo tapete aí na frente da igreja, com produtos alimentícios, guardanapos e tantas coisas mais. Ou seja, é o nosso gesto concreto. Diante dessa festa de hoje, nós temos que ter 3 atitudes. Primeiro, então, de comunhão. Depois, adoração. E terceiro, testemunho. Comunhão, nós devemos estar sempre unidos. Isso se chama comunhão, né? Comunhão das coisas do céu e da terra. Ou seja, quando eu comungo do Cristo, eu tenho que comungar também na vida do meu irmão. O segundo gesto é de adoração. Nós adoramos o Cristo em nós. Ele que se faz pão. Por isso, então, que no final da comunhão, da missa, nós teremos um momento de procissão e um momentozinho de adoração. Então, diante de Jesus, nós o adoramos. E terceiro, de testemunho. Nós temos que testemunhar publicamente. Eu fico assim admirado que muitas pastorais já estão visitando as casas, né? Mas está faltando ainda mais de nós, cada um, fazermos visitas nas casas uns dos outros e falar mais de Deus, falar mais de Jesus, das coisas da Bíblia, né? Porque é algo tão fantástico, tão maravilhoso na nossa vida, que precisamos dar testemunho. Precisamos sair e testemunhar a nossa fé. Hoje de manhã mesmo, saindo para celebrar a missa lá em Socimbra, né? Eu vi em várias casas, alguns testemunhas de Jeová visitando as casas, né? E aí a cara dos católicos recebendo a visita, assim, né? A cara assim de que não estava muito gostando daquela visita. Eu fico imaginando, se nós católicos fizéssemos isso, essas pessoas iam nos receber com mais alegria. Por quê? Porque a gente vai com algo verdadeiro, algo deixado pelo próprio Cristo. Às vezes a gente é visitado por seitas que não tem nada de verdadeiro, tudo é falso. E eles vão com muita garra. E nós que temos a verdadeira doutrina não o levamos. Vocês perceberam isso? Então nós precisamos levar a verdadeira doutrina para as pessoas, né? Senão elas vão sendo enganadas com falsas doutrinas que existem por aí. Quanta gente enganada, né? E nós que temos a verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, não levamos essa verdade da nossa fé. Por isso eu conclamo hoje, dia de Corpus Christi, vamos fazer a nossa parte. Não deixar somente o padre, somente o seminarista, ou um ou outro, mas vamos nós também fazer a nossa parte. Vamos nos visitar mais e levar a palavra de Deus. Quantas famílias estão esperando, viu? Esperando a sua visita para falar um pouco mais de Jesus. E você ainda não foi. Hoje, então, conclamo a cada um de vocês, né? Que veio para essa missa, visitem mesmo, falem de Deus, levem a palavra, vocês vão ver quantas almas vocês irão salvar com isso. Peçamos então ao Senhor essa graça.